2 Samuel 6, do 6 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes, fê-la entrar na casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua casa. Então disseram a Davi: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Senhor da glória, venha falar conosco. Em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor possa ter misericórdia de mim e da tua igreja, que o Senhor possa me usar como instrumento teu em favor do teu povo. Que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra ela venha trazer transformações, despertamentos, entendimentos, sabedoria, revelação dos altos e transformação de vidas para nós. Venha, Deus, glorificar o teu nome sobre nossas vidas. Venha manifestar o teu poder, a tua vontade, para fazer de nós pessoas, famílias abençoadas, mas também pessoas e famílias abençoadoras. Que assim seja, em nome de Jesus. Antes de entrar diretamente na passagem, eu vinha conversando, eu estava no carro com a minha filha, conversando com ela, enquanto que a Alessandra estava dentro da clínica com o Tiago, e nós estávamos falando, sobre alguns pastores, pregadores que têm esse costume que fala 2 frases e depois diz: fala para o teu irmão isso, tum. Aí fala mais 2 frases, agora vira para o teu irmão e fala isso, tum. E eu estava pensando, algumas pessoas reclamam que eu prego durante muito tempo, 50 minutos, 1 hora. Outras pessoas gostam, mas nada disso me espanta, porque Jesus pregou, está lá em João 6, e toda a multidão foi embora, porque Jesus dizia que o pessoal estava seguindo por causa dos milagres, do pão que ele havia multiplicado, do peixe que ele havia multiplicado, até que chega um momento em João 6,66, que Jesus vai dizer assim: e vós também não quereis ir, não? E aí a gente conhece a história, Pedro responde: para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida? E a minha preocupação é sempre conseguir pregar a palavra de vida. E é óbvio que sempre nesse mês, se Jesus pregou, o povo foi embora, e se eu pregar, o povo foi embora, não é para eu ficar espantado. Mas eu estava pensando, quando eu conversava isso com a minha filha, se eu pregar então 2 frases, já prego 50 minutos, 1 hora, se eu pregar 2 frases e falar: vira para o teu irmão do lado e fala isso, amado, é vigília na certa, Mas é só por curiosidade, porque eu preciso hoje fazer algumas introduções do contexto para conseguir fazer com que vocês, enquanto família, entendam o que eu quero dizer. Quem conhece a história do Antigo Testamento vai lembrar que só quem podia tocar na arca eram os levitas. Só eles tinham essa autoridade. E a arca tinha ficado com quase 2 décadas na casa de Abinadab. E lá, quem lembra que era lá no meio do povo filisteu, a arca de Deus ela começou a trazer um montão de problemas, um montão de enfermidades. E o povo, os filisteus, já estavam apavorados. Mateus falou assim: leve esse trem daqui, que isso aqui está matando o meu povo, está matando a minha família. E aí Davi ele vira rei, consegue assumir o trono e fala assim: eu vou buscar a arca. Mas há uma história que quando a gente vai ler Levítico, principalmente, Deuteronômio, nós vamos encontrar que havia toda uma cerimônia
havia todo um processo para poder carregar a arca. Havia uma maneira dos paus serem colocados, as argolas serem colocadas, não podia colocar em cima de bois em carruagem nenhuma, tinha que ser no ombro dos levitas, né, levitas? Tinha que ser no povo que nasce que é levita, tinha que botar lá no lombo e sair carregando. Tinha todo um processo de santificação para poder carregar a arca. Mas Davi, nesse afoito, né, dele assim, eu vou resolver logo isso, né, nessa ansiedade, ele falou assim, vamos logo buscar a arca. E ele não atentou para o que Deus havia ordenado. E aí me faz lembrar um dito, né, popular, que de boa intenção o inferno está cheio, né? E tem um outro que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E Davi falou, vamos buscar logo esse negócio. E aí ele, em vez de seguir tudo que havia sido ordenado por Deus, ele pega lá bois, uma carruagem e coloca a arca em cima. E chega uma hora que o boi vai e tropeça. E a arca ela ia cair, aí vai usar cheio de maravilhosa intenção. A gente está falando da época de lei, né? Esses dias na escola dominical me perguntaram na classe, né, dos casais, se o que aconteceu com Ananias e Zafira, se a graça de Deus já não tinha se manifestado. E aí eu tive, né, que pegar e dar uma explicação sobre isso, porque Ananias e Zafira morrem na graça, são fulminados na graça. Louvado seja Deus que aquilo ali só foi aquele marco para Deus mostrar que Ele amou, mas que continua sendo fogo consumidor, Deus de justiça, Deus de santidade. E aí usar cheio de boa intenção, ele mete até a mão na arca. Ele mete a mão na arca e morre, na hora, cai fulminado. Davi vê aquilo e fica apavorado, fala, e agora? Não vou meter a mão nesse negócio não dá para a gente carregar, quem poderá carregar isso para minha casa? E se a gente presta atenção no texto, Obed e Edom, eles não moravam no centro da cidade, eles moravam à margem, eles estavam no caminho. E aí, segundo alguns historiadores, né, vão dizer que uma das características dessas casas que ficavam no caminho, elas eram de pau a pique. E talvez, né, Davi viu aquela fumacinha, viu aquela casinha, foi lá e falou assim, vou colocar nessa casa aí, e depois a gente vê que bicho que vai dar nesse treco. Mas o que eu acho interessante falando de Davi, é que Davi ele foge da responsabilidade. Ele faz o besterol, quer logo buscar a arca, não para orar, não para meditar na palavra do Senhor, não para se santificar. O negócio dele é, vamos fazer. Esse é um dos grandes problemas nossos, principalmente enquanto família. Raramente, enquanto família, paramos para orar juntos, para tomar decisões. Paramos para ler a palavra junto. Eu tenho dito sempre para vocês, né? Lá em casa a gente tem o costume de fazer culto doméstico. Mateus desceu ontem, foi até engraçado, quando ele me passou a mensagem, a gente tinha acabado desse momento de culto doméstico. E foi ontem, foi segundo, anteontem, nem lembro mais, foi ontem, foi anteontem. E eu falei para ele, a gente acabou, agora dá para eu falar que a gente acabou de fazer o culto doméstico. Ele falou assim, poxa pastor, só gosta mesmo desse negócio de culto, hein? Mas nesse culto que a gente fez, eu tive um desejo diferente, a gente não teve palavra explanada, né? A gente comentou só, porque meu desejo era o culto de oração pela minha família e pela Igreja Metodista de Curicica. E foi tão interessante que Tiago, como eu falei, está uns 2 dias com febre, e na hora que ele foi orar, ele orou pelos impostos, pelos caminhoneiros, para que Deus abaixasse, e ele foi o primeiro a orar, né? Deus, abaixa os impostos, toma essa greve em tuas mãos. E aí Alessandro e Rebeca já ficam com vontade de rir, né? Tiago orando pelos impostos. E uma das coisas que nós oramos foi sobre uma causa que eu já comentei com vocês, que eu tenho junto à PEMERGE, que na verdade não é uma causa judicial em termos de justiça comum. Ela vai para a parte judiciária da polícia, mas ela ainda se chama ato administrativo. E aí a gente foi anteontem, porque a gente orou anteontem sobre isso, e ontem eu tive a notícia que me foi negado
a minha causa, que é justa. E Adonai, não sei se você chegou a ler, né? Eu te enviei lá, é justa. Eles estão cometendo uma injustiça e me foi negado. E a partir de agora a gente entrou na justiça comum, né, para poder fazer valer. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente orou por isso na noite anterior. E no dia seguinte a resposta foi não. Quer dizer, me negaram de novo aquilo que é meu de direito. Mas na hora, né, deu aquela tristezinha, né, quando eu contei até para a Rebeca, quando ela estava saindo do colégio, ela não acreditou muito. Falei, não filha, negaram mesmo. Mas a gente continua aí, com a mesma alegria, com a mesma confiança, para poder dizer que Deus é bom, que seja feita a vontade do Senhor. E eu lembro que quando a gente teve a notícia, vocês sabem que eu sou horrível cantando, mas dentro de casa a gente canta, né? E eu comecei a cantar, que seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Mas tem faltado em nós, em muitos de nós, essa parte de enquanto família, consultarmos a Deus, orarmos ao Senhor, para tomar algumas decisões, ou quem sabe todas as decisões que a gente vai tomar enquanto família. E Davi, ele cometeu esse erro, ele fez o besterol, por causa dele morre Uzá, ele vê na casinha, Obed-edom ali está, e vai levar a arca para Obed-edom. E eu quero falar um pouco sobre Obed-edom, e eu vou ter que ler um pouquinho. Obed-edom, Obed significa servo, Edom, servo de Edom. Ele era geteu. E aí há duas linhas de pensamento, e eu trouxe para vocês aquela que eu creio. Existiam os geteus que eram da linhagem dos filisteus. Se Obed-edom, assim eu creio, ele fosse da linhagem dos filisteus, de Esaú, lembra? Esaú, filho lá de Abraão, lembra? Se fosse lá da linhagem deles, ele não conseguiria ter a arca em sua casa, porque somente quem podia tocar na arca? Os levitas. Mas havia um outro tipo de geteus, que esses geteus, eles eram geteus que se chama de Gat-Rimon, cidade levita de Dan. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho, porque Dan é da linhagem de Levi, da tribo de Levi, e esses eram o tipo de geteu. Se ele era da linhagem de Levi, ele era um levita. Então, quando a arca fica na casa de Obed-edom, ela está ficando na casa de alguém que tinha a permissão dada por Deus para tocar na arca. Se fosse o outro tipo de geteus dos filisteus, eu creio que ia acontecer com eles como estava acontecendo na casa de Abinadab, lembra? Que estava saindo um montão de doença, furúnculos, entre outras coisas que estão escritas na Bíblia, que eles não viam a hora de desfazerem da arca. E aí esse homem, e eu quero, aqueles que gostam de ler, se vocês pegarem em Josué 21, 20, 23, 24, vai estar escrito um pouco sobre esse povo lá. E o que tinha dentro da arca de Deus? Quem lembra que tinha dentro da arca de Deus? Tinha a vara de Arão. O que a vara de Arão confirma? Quem lembra? Que ele era um sacerdote escolhido por Deus. Quem lembra das intrigas lá em Êxodo? O povo que estava começando a questionar por que Arão havia sido escolhido. O povo começa a falar assim: é Arão só porque é irmão de Moisés, né? Estava pensando que eram os políticos, né, de hoje, botando a família toda dentro. O pessoal começa a pensar nisso, e aí pegam uma vara e dão a cada um e colocam em um determinado lugar. E Moisés disse: a vara que florescer é a pessoa que Deus escolheu para ser sacerdote. E aí, quando vão ver todas as varas, a única vara que havia florescido era a vara de Arão. E aí, o que tinha dentro da arca? A gente tinha a vara de Arão, que confirmava, né, esse chamado sacerdotal. Nós tínhamos a tábua da lei, é que eu estou tentando ler aqui para dar essa passagem para vocês, mas nem todas eu anotei. As tábuas da lei, que foram os 10 mandamentos que Moisés havia recebido de Deus, e tinha também o pedacinho de pão. Isso
o maná, um pedaço de pão, que eu acho isso impressionante, que o pão ficava na arca, o maná, e não estragava. Vocês já pararam para pensar isso? Tinha dentro da arca o maná, junto com a vara, que não secava, junto com os mandamentos, que isso aí é pedra, ainda vai, mas o pão também não estragava. E aí eu vou fazer um parêntese com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o pão da vida. E o que mais? Ele é a palavra. Ele é o verbo encarnado. Ele é não os 10 mandamentos, ele é a palavra viva. Em Cristo Jesus se cumpre todas as coisas. Mas aí a gente vai continuar um pouquinho. Levavam então essa arca que simbolizava a glória de Deus. A arca ela era algo muito desejado, mas também era algo muito temido. E o que eu acho que falta na gente hoje é a segunda parte. A gente até encontra um grupo de pessoas, um grupo de família que deseja a arca no sentido de desejar a glória, porque a arca depois do tempo de Salomão ela subiu e hoje a glória, o poder é manifesto através do Espírito Santo de Deus, amém, amados? Amém? Então, mas todos, ou a maioria de nós, deseja a glória de Deus. Cantamos aqui, né? Faz de novo, fala que queremos ver os sinais do Espírito Santo de Deus, a manifestação, não fala isso a letra? Queremos ver os teus sinais, a glória a gente quer, mas a gente esquece que o nosso Deus, ele é santo, santo, santo. A Bíblia diz que temos que chegar diante do Senhor com temor e tremor. A gente parece que ainda acha que pode brincar com Deus. E o grande problema é que às vezes não acontece conosco como aconteceu com Zá. Não acontece conosco como aconteceu com Ananias e Safira. E como não acontece assim, a gente fala, ai, Deus é bacanão, ai, gente boníssima. Eu posso fazer o que eu quero, agir da maneira que eu quiser, tomar minhas próprias decisões sem consultá-lo, fazer o que eu quiser dentro da minha família, dentro da minha casa, porque uma hora qualquer eu vou me arrepender, eu vou orar e Deus vai me abençoar. Toma cuidado, porque pecado anestesia, pecado cauteriza. Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito, mas ele também vai dizer, tome cuidado para não extinguir o Espírito. Estou amadurecendo uma pregação no meu coração, que talvez seja um estudo. Até um dia a irmã Gilda, ela conversando comigo, eu falei, irmã Gilda, eu estou aqui estudando Hebreus 10 e não sei dizer para a senhora porque eu estou estudando Hebreus 10. Eu estou começando a achar por que eu estou estudando. Que Hebreus 10 ele vai dizer daqueles que experimentaram uma vez da glória de Deus e se perderam de tal maneira que se tornaram impossível de se arrependerem de novo. Vocês podem ir lá lendo uma hora qualquer, que mais para frente, quando Deus me der a direção, a gente vai estar falando sobre isso. Mas experimentaram da glória, experimentaram do poder, mas se afastaram de tal maneira que a Bíblia vai dizer que o arrependimento começa a ser algo muito difícil, que vai usar a palavra impossível. Mas isso é uma outra pregação, mas o que eu quero dizer, pecado anestesia, pecado cauteriza. Pecado, quer seja individual, quer seja familiar, ele cauteriza. Ninguém brinca com Deus, ninguém engana a Deus. Deixe Deus abençoar a sua casa, deixe Deus abençoar a sua família, em nome de Jesus. E aí, compreendendo que a arca ela simbolizava a glória de Deus, e que essa arca ela ficou na casa de alguém que poderia tê-la, que era um levita. Se a gente lê tanta história aqui como a gente lê em Crônicas, a gente vai ver que Obed-Edom, todas as vezes que ele passava pela arca, ele fazia um gesto de adoração a Deus, ele tinha temor, ele tinha reverência ao Senhor. Um outro grande mal que eu vejo que a gente tem, eu estava vendo esses dias, eu sei quem tem acompanhado,
está passando a vida dos jogadores da seleção brasileira, né? Principalmente no Globo Esporte, a cada dia passa um. E aí a gente normalmente vê nessas horas as pessoas que lembram de onde saíram. Eu acho que foi hoje, ali, estava passando do Douglas Costa, né? Foi ontem, estava passando do Douglas Costa e mostrando que ele morava nesses apartamentozinhos, que era tudo um dentro assim do outro, e era tipo um apartamento vila, uma vila apartamento, e era proibido jogar bola. E a história, eles contando, né, que a canela dele era muito fininha, mas ele tinha um canhão no pé que ele ficava chutando a bola na parede. E a proprietária, né, ela reclamava o tempo todo, e estava escrito lá, proibido jogar bola. A placa está lá escrita até hoje. E hoje ele é endinheirado. E ele endinheirado, mostra ele chegando em casa com uma Ferrari. Mas depois mostra ele dentro de casa, brincando com aqueles carrinhos de controle remoto. E aí vão perguntá-lo por que ele tem aquilo. Ele disse que eles têm aquele brinquedo porque é um desejo dele desde quando ele era criança. Que ele via as outras crianças tendo e ele não poderia ter. O cara tem uma Ferrari de verdade, mas quis realizar o sonho de poder brincar num carrinho de controle remoto. Mas o que eu quero dizer é que ele consegue lembrar, pelo menos na reportagem, da onde ele veio. Muita gente, eu falo que eu conheço algumas, que parece que esqueceram da onde vieram. Quando chega num certo nível, esquece a sua raiz, a sua origem, da onde Deus tirou. Isso acontece com a gente também no mundo espiritual. A gente chega em algumas condições eclesiásticas, espirituais, como se fosse mérito nosso, como se não fosse graça de Deus, e a gente começa a se acostumar com essa manifestação do amor, da bondade, da glória, do poder de Deus nas nossas vidas individuais, na nossa vida familiar, e a gente vai se acostumando com aquilo e começa a deixar de valorizar aquilo e que acaba também esquecendo de onde veio. O que eu entendo que a gente precisa, igreja, família de Cristo, é voltar a valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Eu, pelo menos, fui resgatado há 22 anos atrás, quase 23. Eu sei, já disse isso aqui para vocês pregando, eu sei quem eu era, quem eu sou e quem Deus é para mim. E em nome de Jesus Cristo, eu quero que Ele não deixe jamais faltar o temor a Ele no meu coração. Eu não posso me acostumar com a glória de Deus, acostumar no sentido de achar, é comum, é assim mesmo. Meu Deus é Deus de glória, mas é Deus de poder. Meu Deus é Deus de glória, mas é Deus também que eu tenho que temer. Meu Deus é Deus de glória, mas também é Deus de santidade. A minha família foi Deus que me deu, e eu tenho que cuidar dela com temor e tremor, porque foi o Senhor que me deu, ela não é minha. E a gente vai se acostumando e achando que pode tudo, porque vai se acostumando com a agir de Deus, com a misericórdia de Deus, com a glória de Deus. E eu quero te dizer, jamais perca, como disse Paulo, enchei-vos do Espírito, mas não pense que isso é qualquer coisa. Nosso Deus, vai dizer Apocalipse, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, e a gente tem perdido isso. E Obed-Edom, ele não perdeu isso. Ele passava em frente à arca. Eu não sei como era a casa do cara, eu não sei quantas vezes ele passava, mas eu fiquei imaginando quando eu morava no Peru, toda a igreja católica, toda a igreja pública é católica, toda. E para você entrar, tu tem que mostrar que teus filhos, que você é casado, para teu filho poder estudar, que ele fez o batismo, e lá tem toda escola pública é católica. Então tá, parei, eu tinha errado no momento que nem sei o que errei. Toda escola pública é católica. Então, para você entrar, para botar teu filho, você tem que mostrar que é casado, que teu filho foi batizado. E aí tem lá, sempre vai ter uma santa, um santo qualquer lá. E todo dia de manhã você vai fazer alguma adoração, você tem que fazer o sinal da cruz. Toda vez que você passar em frente à santa, você tem que fazer o sinal da cruz. E eu fico imaginando, não estou falando que foi isso, tá? Fazendo uma conjectura.
que Obed-Edom, toda vez que ele passava pela arca, ele adorava o Senhor, ele glorificava a Deus. E aí a Bíblia diz que a arca ficou lá 3 meses. Escutem isso, famílias. A arca ficou 3 meses. 3 meses Deus abençoou a casa de Obed-Edom. E abençoou de tal maneira que os vizinhos, o povo, lembra que eu falei que ele não morava no centro da cidade? Ele morava à margem. Mas a notícia chegou lá no reinado de Davi, que Deus estava abençoando a casa de Obed-Edom. Um homem que recebeu algo que o rei estava dando depois de uma furada. Tu consegue entender isso? Imagina lá, Davi chega lá na casa de Adonai. Aí Adonai, vou deixar a arca aqui porque o Uzá colocou a mão nela e morreu. A Adonai ia falar, pô, legal, pode botar ele dentro, ia ser assim. Ah, mas ele aceitou, depois do que havia acontecido, por temor a Deus, por obediência ao rei, ele recebe a glória de Deus na casa dele. Ele faz reverência, adoração a Deus. E por obediência, por adorar a Deus, Deus abençoa a família dele enquanto a arca está ali, de tal maneira que todos tomam conhecimento disso. O que eu quero falar para a gente, família, nós temos obedecido a todas as coisas que Deus tem nos mandado, temos adorado a Deus em todo o tempo. A nossa casa tem sido abençoada de tal maneira que a nossa vida serve para abençoar outras vidas. Repara isso. Nós, muitas das vezes, não estou aqui levantando juízo. Eu sei, pastor, e sei o que eu ouço quando a gente faz gabinete. Agora também tem que chegar os gabinetes por Zap, né? Agora muitas coisas têm mudado. Eu costumo dizer, né, que o Zap para o pastor não foi tão bacana não, que agora a gente não para quase nunca. Mas o que eu quero dizer é que a gente deixou de ter na nossa casa uma vida de santificação, de adoração, de buscar de tal maneira a glória de Deus para a nossa família, e não somente para a nossa, mas para que de tal maneira em nossa família, para que outras pessoas sejam abençoadas. Quer ver um exemplo? A dificuldade que a gente tem hoje de abrir nossas casas para poder abençoar outras famílias. Chamar vizinho, vizinha, falar assim, ó, a gente vai fazer aqui o nome que quiser, um culto, uma célula, uma reunião, tal dia, vem aqui, vem estar conosco, venha tocar na glória de Deus, venha deixar a glória de Deus tocar em você, venha experimentar aquilo que Deus tem feito em nós, através da nossa vida de adoração ao Senhor. Mas o interessante é que para ter a glória de Deus, diz a Bíblia que a gente tem que ter a vida em santidade. Isso era tanto no Velho Testamento como agora. Sem santificação ninguém verá a Deus. Mas você já reparou que a gente fala que é uma família que adora a Deus, mas permite que um montão de coisas que não vem de Deus entre na nossa casa? Por meios que você pensar, a gente permite, abre a janela, abre a porta, abre o coração, abre a mente, para penetrar em nossa família um montão de coisa que Deus jamais permitiria que entrasse. Mas como nós temos o livre-arbítrio, permitimos que entre e depois queremos falar, Deus, eu quero a tua glória na minha família. Eu quero poder passar em frente e adorar o Senhor, para que a minha família seja abençoada e todos saibam que o Senhor é Deus na minha casa, que a tua glória está abençoando o meu lar. A gente fala que quer a nossa família abençoada, que quer a glória de Deus sobre o nosso lar, mas ao mesmo tempo a gente tem comportamentos que não tem nada a ver de santidade. Comportamentos, às vezes, nos maus tratam uns com os cônjuges, com os filhos, comportamentos de mentira, com idolatria, outras coisas que não tem nada a ver com Deus, com dificuldade de reunir o povo para adorar a Deus, mas com nenhuma dificuldade para reunir para tantas outras coisas. E, por favor, não estou falando nada contra lazer, você já me conhece um pouquinho para saber o quanto que eu amo essas coisas. Mas eu pregando aqui na outra semana, eu falei, a gente tem que saber o que é prioridade. O que a gente vai colocar em primeiro plano na nossa família, na nossa casa, para que a glória de Deus se manifeste. A santificação, ela não mudou, a glória de Deus se manifesta quando há uma vida de santidade, quando há uma vida de temor e tremor, quando a gente faz tudo que o Senhor nos ordena.
Deus, toda vez que Ele chama alguém, que Ele chama o povo, Ele fala: guarde a minha palavra no teu coração, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, eu serei contigo enquanto fizeres todas as coisas que eu te ordeno. Jesus em João 14:21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Todo momento é condicional. Caminha na minha presença, ser perfeito e eu te abençoarei. Isso não mudou. Deus quer que a glória dele invada a nossa casa, Ele quer nos abençoar. Quando a gente continua a história, a gente vê que Davi, quando vai buscar a arca depois de 3 meses, aí ele já aprendeu a lição. Ele fala só: se eu ando com o Senhor, a glória de Deus ela é para abençoar. Se eu cumpro o que Deus me mandou, a glória de Deus é para benefício meu e da minha casa. Agora também, se eu estou fora do propósito de Deus, a presença do Senhor ela também vem como juízo. Então Davi ele pega e faz tudo o que tinha que fazer. Se você continua lendo a história, já não é mais com os bois, é no ombro dos levitas. Anda um pouquinho, parecia aquela música do avião, acho que é no avião, né? Anda um pouquinho, para um pouquinho. Não tem uma musiquinha assim? Ele andava um pouquinho, paravam e adoravam o Senhor. Paravam, andavam um pouquinho, paravam e adoravam o Senhor. E a arca chega à casa de Davi. E quem conhece a história sabe que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu que para ter a glória de Deus na sua casa, na sua vida, tem que obedecer ao Senhor, tem que fazer o que o Senhor espera de nós. Quem lembra do Jardim do Éden? A gente vai lembrar que o Senhor aparecia a Adão e Eva e conversava com eles. Amém? Lembra disso? Isso era todos os dias que a Bíblia diz. Quando isso deixou de acontecer? Quando eles pecaram. Isaías vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Eles pecam e a glória que se manifestava na casa deles, ainda que fosse um jardim, mas era a casa deles, a glória ela parou de se manifestar. Por quê? Porque o pecado impede a manifestação da glória, da vontade, das bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se eles não tivessem pecado, além da gente não estar aqui reunido hoje, mas Caim tinha matado Abel, porque eles viviam em total comunhão com o Senhor e uns com os outros, porque a ordem de crescer e multiplicar, ela foi dada antes do pecado, era desejo de Deus. Mas eles vão lá e pecam, e Deus deixa de visitar, de manifestar a glória na vida deles, como fazia antes. O grande problema da gente é que a gente não entendeu ainda que às vezes a gente tenha filhos mais velhos e não dá para forçar o filho a viver uma vida de santidade, mas aquilo que cabe a nós, se a gente quer a glória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a manifestação das bênçãos do Senhor, o que cabe a nós, a gente tem que viver no temor e no tremor a Deus. A gente tem que perceber o que te agrada, o que não te agrada, o que te dá prazer e o que não te dá prazer, o que é da sua vontade, o que não é da sua vontade. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que Deus criou robôs? Não, Ele tanto não criou que Ele dá a mim e a você a liberdade de chegar para Ele e perguntar: o que o senhor quer que eu faça? Até o leproso, quando chega para Jesus, pergunta, fala: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. A primeira coisa de falar: Senhor, tu queres me curar? E Jesus vai e fala: eu quero ser limpo. Ele quer abençoar. Ele deu a liberdade para a gente receber as bênçãos dele ou não. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. Ele continua dando a gente a possibilidade da glória dele se manifestar na nossa casa. Mas o desejo que isso aconteça, a vontade que isso seja real, continua sendo minha e sendo sua. Continua sendo nossa. Eu gostaria de convidar você a abrir Josué 3:5. Eu quero ler duas passagens. Essa eu vou ler
com vocês Josué 3, 5. Há uma ordem do Senhor, não é? Então, Deus querendo fazer maravilhas, proezas, dar vitória ao povo dele. E aí Deus fala para Josué: santificai-vos, santificai-vos. E é esse mesmo Josué que mais lá na frente vai dizer assim: escolhe a quem vós quereis servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fala isso antes da ordem de santificação. Primeiro ele recebe uma ordem: santificai-vos. Depois que ele experimentou a santificação, o poder de Deus, a glória de Deus, em meio às muitas lutas, ele vai dizer: vós, povo, escolham a quem vós quereis servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma mais, que é uma passagem que eu já até citei, e depois eu quero estar orando. Isaías 59, do 1 ao 3. Profeta Isaías 59. Amém? Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, quem tem aí a tradução escrita os vossos pecados? Em alguma tradução está escrito assim: os vossos pecados. A Ferreira de Almeida normalmente traz os vossos pecados. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. É meio forte o que Isaías fala no 2 e no 3, né? Mas no 1, olha o que ele começa dizendo: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O que Isaías está profetizando? Deus quer abençoar, Deus quer manifestar a glória dele, Deus quer visitar a você, a sua casa, a sua família, com toda a sorte de bênçãos. Deus quer cumprir na sua casa, na sua família, o desejo do coração dele. Só que há um problema: isso não acontece porque vai dizer a ele que as mãos estão contaminadas, a língua fala falsamente. E a gente poderia colocar uma lista de vida, de coisas que fazemos que não agradam o Senhor. E aí ele fala que essa postura de pecado, de desagradar a Deus, faz separação entre Deus e o homem. Separação essa que começou em Gênesis. Separação essa que Josué ele vai relatar. Separação essa que veio para acabar através de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo, mas que a nossa parte continua tendo que ser a mesma, a da vida de santidade, de tal maneira que não somente a minha família seja abençoada com a glória de Deus, mas que todos possam alcançar essa glória através da minha casa, da sua família. Quando a Bíblia vai falar, quando a esposa, a mulher, ela casou com um marido que não é cristão, né? A Meire leu isso no domingo, para ver se pelo menos com o nosso procedimento da mulher, é claro que vale para os dois, né? A gente está falando daquele contexto lá que vai trazer a mulher, mas vale para nós, que o nosso comportamento venha santificar, salvar o nosso cônjuge, é a minha vida de santidade, de glória de Deus em mim, que atrai a glória de Deus para mim, que eu possa alcançar o outro, que eu vou alcançar meu filho que talvez está perdido, o neto, a esposa, quem é que seja. Mas Deus, ele não faz barganha. Deus, ele não age no meio da imundície, no meio do pecado, ele não age. A gente pode ouvir os sermões mais bonitos que seja, a gente pode saber a Bíblia de capa a capa,
Mas se ela não tiver ainda tecido condições de ser lida através dos nossos procedimentos, do nosso comportamento, a glória de Deus, ela não vai vir para poder abençoar, ela vai vir para juízo naquele grande dia. E muitas coisas vamos colher aqui agora mesmo. Eu termino dizendo que o versículo que eu recitei de João 6, Deus fez sinais e maravilhas. Jesus fez, pegou pãezinhos e peixinhos e alimentou uma multidão. Esses dias eu encontrei um amigo em Campo Grande, quer dizer, esse dia uma força de expressão, já deve ter umas 3 semanas, um mês ou mais, e ele está afastado do Evangelho, e ele sempre foi um cara assim muito grande, né, na sua maneira de falar. E eu lembro que chegou numa hora que ele falou assim para mim: vai querer falar de Bíblia comigo. E aí uma das coisas que Deus me ensinou é que se o outro cresce muito, diminui, Rogério. Falei: não, fala aí que eu vou te ouvir. E aí fiquei quietinho e deixei ele falar. E uma das coisas que ele falava da multiplicação dos pães, tu acha que Jesus deu para aquele povo peixe cru? Tu acha que ele vai multiplicar esse montão de peixe, vai dar para todo mundo comer e vai ser peixe cru? Se o garoto estava carregando pão e peixe, o peixe que ele estava carregando já estava preparado para ser comido. E vai falar isso lá na igreja? Ninguém pensa nisso. E eu deixei ele falar. Quando ele acabou de falar, eu falei: tá, mas qual a implicação nisso aí para a salvação? O que isso serve para mudar a mim e a você em relação a Cristo? E aí chegou um casal também de amigos que eu não via, nem sei desde quando, nem sei quantos anos. Quando o casal chegou, ele aproveitou a deixa e saiu. Eu falei: não creio, era hora de eu falar. Ele saiu pela direita. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica assim boquiaberto pelos sinais. A preocupação dele não era só os milagres, queria saber se o milagre também, o peixe estava fritinho ou não, né? Se via uma cebolinha em volta, né? Se tinha um alface juntinho, era a preocupação dele. Porque o milagre, ele sempre nos impressiona. Mas entendam uma coisa: o maior milagre é o Espírito convencer a mim e você do pecado, do juízo e da justiça, e provocar em mim e você um arrependimento, de tal maneira que a glória se manifeste em nós e outras vidas sejam alcançadas por essa mesma glória. Porque o povo às vezes vê sinais, mas não há transformação. Vive sinais, mas não há transformação. E vou dizer, gosto muito dos sinais. Quero muito. Eu não tenho dúvida que eu cheguei domingo em casa por um milagre de Deus. Quem viu o meu carro como estava a gasolina, como viu a Adonai, não tinha mais para onde o botãozinho, o ponteirinho descer. Eu não tenho dúvida que eu ainda jogo bola, corro, é um milagre de Deus. Você vai pegar o meu laudo médico, sai lá, só não pode, né? Que é o pessoal aí da fisioterapia, está lá: eu tenho discopatia degenerativa entre L5, S2, S3, S4 e S5. Dá para eu ficar em pé esse tempo todo que eu fico? Dá para eu jogar bola? Não dá. Humanamente, cientificamente falando, não dá. Eu faço tudo. Quinta-feira estava lá no campo duro igual pedra, não foi? E a gente estava lá, ainda deu para dar a caneta de João Pedro. Isso ele não conta, né? Mas a gente estava lá. Eu sei que é sinal, é milagre de Deus na minha vida, não tenho dúvida disso. Hoje nós víamos um filme que o garoto vai tendo um problema e está lá um médico com a agulhinha espetando para saber se o garoto tinha sensibilidade. Eu falava: passei por tudo isso aí. A Rose lembra quando o Fábio foi fazer a eletroneurobiografia. Eu falei: filha, eu já fiz um montão, um ombro também milagre. Mas o maior milagre é todos os dias eu saber que Deus me ama, que eu sou pecador e preciso da graça dele, preciso de uma vida de santidade para andar no caminho dele, e mais do que andar, ser alguém que de alguma maneira possa atrair alguém para Deus. Porque a glória não é só para minha casa, a glória é para alcançar outras famílias. Por isso eu também quero te convidar, família, não só fique com a glória, faça com que ela alcance outros. Abra seu coração, a sua casa, a sua vida, e deixe essa glória fluir para alcançar outros em nome de Jesus Cristo. A glória, ela é maravilhosa. É poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
É poder de Deus que dá força ao cansado, é poder de Deus que nos sustenta, é poder de Deus que nos faz passar os dias da angústia dando glória a Deus, é o poder de Deus que refrigera a alma, é o poder de Deus que traz acalento para o coração, é o poder de Deus que cura enfermidades, que batiza com o Espírito, que manifesta dons, é glória de Deus. Mas não só para mim, para você, para todos. A nossa família não pode ser um casulo. Quando essa arca ela estava até então sem ter um lugar que queria na história, Davi não pôde construir o templo, porque o Senhor falou que as mãos deles eram sujas de sangue, e quem construiu o templo foi seu filho Salomão. E no templo de Salomão desaparece a arca. Ninguém sabe, nenhum historiador, ninguém sabe onde foi parar a arca. Mas a época, o povo de Deus era chamado povo hebreu. Você sabe o que significa hebreu? É o povo que nunca para em um lugar só. É o povo que está sempre em transformação, está sempre mudando. Por isso, por onde o povo de Deus passava, a glória de Deus abençoava vidas. Porque a glória não é só para você. A glória é para te transformar, para você levar, para abençoar outras vidas. A glória não é para disputa de quem fala mais em línguas, quem fala mais do que todo mundo. Mas prefiro falar simples que não entendo. A glória não é para a gente ter cara de santo. A glória não é para falar que a minha família é melhor do que a outra. A glória é para falar assim: deixa a minha família ser instrumento na tua família. Deixa a minha vida ser canal de bênção na sua vida. Mas para isso é preciso de uma vida de santidade. Amém, meus amados? Se você crer nisso, eu quero chamar aqui o ministério de oração, ainda que vocês tenham famílias também. Quero chamar o ministério de oração aqui à frente. Você já veio crendo que Deus é poderoso para fazer. Caso você deseje vir ministério de oração, vem aqui à frente. Se você deseja que a sua vida seja ministrada com a glória de Deus, com o poder de Deus, eu te convido para vir aqui à frente, e esses irmãos e essas irmãs vão estar orando por vocês. E quero pedir o ministério de música, a Matheus está aqui para já ir tocando alguma coisa. Vem aqui à frente, se você deseja. O encerramento da campanha, para que Deus abençoe a tua casa, te levando a uma vida de santidade, para que a glória de Deus ela visite o seu lar,